Qual é o método que o quadro aplica para aprovar tantas pessoas em medicina na universidade pública? Olá, meu nome é Bruno Werneck, eu sou o criador do método quadro e agora eu vou te explicar como nós produzimos 5.568 aprovações em medicina e nos cursos mais concorridos das melhores universidades públicas. Existem basicamente duas metodologias que são aplicadas na formação de médico hoje em dia. A primeira é muito parecida com a que você viveu na sua escola, onde você tem aulas durante um período do dia, tem dever de casa e a cada 8 semanas você tem provas para avaliar o seu aprendizado. E a outra metodologia é o que nós chamamos de aprendizado baseado em problemas. Como que funciona essa metodologia de aprendizado baseado em problemas? Conceitualmente funciona assim. Primeiro, o aluno é apresentado ao problema. Se o aluno não conseguir resolver o problema, então ele estuda a teoria. O método que eu desenvolvi segue a lógica da segunda metodologia. O método quadro é, portanto, baseado na resolução dos problemas que você precisa resolver para passar em medicina. Ou seja, o método quadro é baseado na resolução de questões. Como que funciona? Aqui no quadro, nós cobrimos todos os tópicos que você precisa saber para passar em medicina. E cada tópico tem uma lista diagnóstica, videoaulas, uma lista com questões de fixação e uma lista com questões de aprendizagem. Antes de assistir qualquer aula do tópico, a primeira coisa que você faz é resolver uma lista diagnóstica para medir o seu nível de conhecimento daquele tópico. É uma lista que foi feita para você resolver em 30 minutos. E essa lista contém questões de todos os níveis, mas apenas daquele tópico que você vai começar a estudar. E depois que você resolve essa lista, o que acontece? Tudo vai depender do seu desempenho na lista diagnóstica. Se o seu aproveitamento na lista diagnóstica for maior ou igual a 80%, você pode pular as videoaulas, você pode pular a lista de fixação e você pode ir direto para a lista de aprendizagem. Por que isso? Porque se você já tem 80% de aproveitamento na lista diagnóstica, significa que você tem um nível elevado de domínio daquele tópico. Pode ser que tem alguma sacada que você não pegou, algum tipo de questão que exige um raciocínio diferente, mas o fato é que você não precisa estudar esse tópico desde o início. Continuando, nessa lista de aprendizagem, é normal você não acertar todas as questões. O que você faz nesse caso? Você vai direto na monitoria para você aprender a resolver aquelas questões que você não sabe e aumentar ainda mais o seu nível de domínio sobre o conteúdo. E o melhor de tudo, sem você perder tempo assistindo aulas de conteúdos que você já sabe. E se você quiser tirar alguma dúvida, quiser tirar dúvidas das questões da lista diagnóstica, você também pode recorrer à monitoria ilimitada do quadro. Agora, vamos supor que o seu aproveitamento na lista diagnóstica tenha ficado entre 60% e 80%. O que isso significa? Significa que você sabe uma parte relevante do tópico, mas ainda tem algumas lacunas de conhecimento. Nesse caso, você pode pular as videoaulas e ir direto para a lista de fixação. A lista de fixação vai te ajudar a identificar as suas lacunas de conhecimento naquele tópico. Por quê? Porque você vai errar algumas questões dessa lista de fixação e isso é normal. Aqui no quadro, as videoaulas são curtas e objetivas. Elas duram em média 15 minutos. Isso permite que cada videoaula aborde um pedacinho específico do tópico. Então, para preencher as lacunas do seu conhecimento, a única coisa que você precisa fazer é assistir as videoaulas daquelas questões que você errar. Ao assistir essas videoaulas, você vai cobrir as lacunas no seu conhecimento, vai preencher essas lacunas e você pode, portanto, avançar para as listas de aprendizagem. As listas de aprendizagem são compostas por questões de vestibular, para você treinar o que cai na prova e do jeito que cai na prova. Dessa forma, você não vai ter surpresas no dia da prova e, naturalmente, você terá um emocional muito mais forte do que o emocional dos seus concorrentes. Na lista de aprendizagem, as questões estão organizadas em ordem crescente de dificuldade, para você construir o seu conhecimento com naturalidade, dentro do seu ritmo, com esforço, mas sem sofrimento desnecessário e sem desperdiçar a sua energia. Bruno, e se eu tiver alguma dúvida nas questões de aprendizagem? Se você tiver dúvidas nas questões de aprendizagem, você sempre pode recorrer à monitoria ilimitada do quadro. E se você tiver dúvidas na lista diagnóstica, nas videoaulas e nas questões de fixação, você também pode
recorrer à monitoria ilimitada do quadro. Olha só que interessante. Mesmo nesse cenário de aproveitamento entre 60% e 80%, você não precisa perder tempo assistindo todas as aulas de um tópico. Você só precisa assistir às aulas que são necessárias para preencher as suas lacunas de conhecimento. Portanto, vai sobrar tempo para você dedicar àqueles assuntos que o seu aproveitamento foi inferior a 60%. Se o seu aproveitamento na lista diagnóstica foi abaixo de 60%, você vai começar pelas videoaulas e depois você vai para a lista de fixação. Se você não acertar todas as questões da lista de fixação, você volta nas videoaulas e assiste apenas as videoaulas das questões de fixação que você tiver errado. Se mesmo assim você não conseguir resolver alguma questão de fixação, você vai na monitoria ilimitada do quadro. Em seguida, você vai para as questões de aprendizagem. Teve dúvida na questão de aprendizagem? Vai na monitoria ilimitada do quadro. As listas do quadro possuem gabarito e resolução. Portanto, se você quiser, você pode estudar a resolução antes de ir na monitoria ilimitada do quadro. Em linhas gerais, é isso. Se você aplicar o método quadro, você vai aprender tudo o que você precisa para passar em medicina sem perder tempo assistindo aula de conteúdo que você já sabe. Resumindo, no quadro você vai encontrar todo o conteúdo que você precisa para passar em medicina. O conteúdo está organizado em tópicos e ordenado para acelerar o seu aprendizado. Cada tópico contém lista diagnóstica, videoaulas, lista com questões de fixação e lista com questões de aprendizagem. A lista diagnóstica serve para você identificar o quanto você sabe daquele tópico. A lista de fixação serve para você identificar quais são as suas lacunas de conhecimento. As videoaulas servem para você preencher as lacunas de conhecimento. As listas de aprendizagem servem para você treinar o conteúdo que cai no vestibular com questões semelhantes àquelas que você vai ter que resolver no dia do vestibular. Sempre que você tiver dúvidas, tanto nas videoaulas quanto nas questões, você pode e deve recorrer à monitoria ilimitada do quadro. E além de tudo isso que eu te falei, no quadro você também tem acesso a simulados Enem, que são corrigidos usando a TRI, a mesma tecnologia, a mesma metodologia utilizada pelo Ministério da Educação na correção de todas as provas do Enem. Aqui no quadro, a correção de redações é ilimitada, ou seja, você pode enviar quantas redações você quiser e todas serão corrigidas. Você também tem suporte individual pelo WhatsApp, tem um curso de matemática básica que cobre os tópicos de matemática do ensino fundamental 2 que são cobrados no Enem. Eu não sei se você sabe, mas 3 em cada 4 questões da prova de matemática do Enem são de matemática básica. Portanto, só esse curso de matemática básica do Enem é capaz de te fazer tirar mais de 800 na prova de matemática do Enem. E você ainda pode participar de uma mentoria da aprovação. O que é a mentoria da aprovação? É uma mentoria de estudos comigo e com toda a minha equipe pedagógica que acontece toda semana em encontros exclusivos pelo Zoom. Bruno, o que eu tenho que fazer para ter acesso ao método quadro, para contar com a sua mentoria e passar em medicina? É muito simples. Se você estiver assistindo este vídeo no YouTube, eu deixei 2 links na descrição. Um que leva direto à página da Turma Medicina do Quadro, onde você vai ver tudo o que nós oferecemos, onde você vai ter acesso a todos os detalhes da Turma Medicina. Na página da Turma Medicina, você também consegue falar com a nossa equipe pelo WhatsApp. E tem um segundo link para o Instagram do quadro, onde você pode falar com a nossa equipe pelo direct. Se você estiver assistindo este vídeo no Instagram, você pode nos chamar no direct que a gente te ajuda. Tá? Um grande abraço, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber mais conteúdos que vão te ajudar a realizar o sonho da aprovação em medicina.